Então, dando sequência na nossa aula aí sobre morfodinâmica de bancos únicos, de praias de banco único, vamos continuar aqui falando agora sobre os estágios da classificação de Wright Short 84, tá? Vamos falar características de cada um dos estágios, começando do máximo dissipativo e indo até o máximo refletivo, tá? Do máximo erosivo ao máximo acressivo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com o estágio dissipativo, né? O máximo erosivo. Aqui a gente tem uma foto que mostra a Praia do Mar Grosso, numa situação dessas, um monte de onda quebrando, zona de surf super larga, e lá no outro lado dá para ver o cassino também na mesma situação, tá? A gente tem nesse estágio a ondulação muito grande com relação ao sedimento, então a gente tem o parâmetro dimensionador de surf super grande, chegando a 20, maior que 20, chegando a 400 facilmente, e o parâmetro adimensional de DIN maior que 6, ou seja, onda grande com relação ao sedimento. Tá? A gente tem aquelas ondas de infragravidade, que são aquelas que se formam por interação entre ondas na zona de surf, só se formam em situações muito dissipativas, tem um período grande, 30, 40 segundos, dominando as variações do swash, tá? A gente tem variações longas do swash, por conta dessas ondas, clássico de estágio dissipativo também. A gente tem, normalmente, para uma praia chegar nesse estágio dissipativo, ela tem a granulometria fina. Dificilmente uma praia de areia grossa vai chegar nesse estágio. Ela vai migrar para estágios mais dissipativos, mas ela não vai para esse extremo dissipativo, tá? Mas então, granulometria geralmente fina, pendente suave e arrebentação deslizante, aquela arrebentação que vai acontecendo, longa e continuamente na zona de surf, né? A gente tem um banco ali no modelo do Wright Short, mas podem ter mais bancos, a gente vai ver, a gente tem até 4 no cassino, né, intercalados com cavas, e essas cavas elas são relativamente rasas, tá? A gente tem undertow bem forte, né? A gente não tem variações longitudinais nos bancos, os bancos são lineares, a praia também tende a estar bem linear. A gente tem um undertow bem forte, como eu falei para vocês, e como não tem variações laterais na praia, a gente não tem corrente de retorno também. Porque lembra que corrente de retorno precisa ter corrente longitudinal convergente. E aqui a corrente longitudinal está toda indo numa direção só. Aqui mais um exemplo. Um exemplo do short, que é do autor do artigo, só que uma foto bem mais recente, de um site, tem vários desses esqueminhas aqui que eu tirei, esses esqueminhas e algumas fotos de um site que fala da costa australiana, que eu botei para vocês lá no AVA, para vocês darem uma olhada, tá? Então, ainda no estágio dissipativo, a gente tem zona de surf muito desenvolvida, que nem eu falei para vocês, setup importante, porque a gente tem muita dissipação, então a gente tem bastante setup, e o run-up é baixo, porque a declividade da praia é pequena, né? Então, o run-up é pequeno também, tá? Normalmente associada a altas ondas. Aí aqui um outro esqueminha que mostra, olha só, em perfil, a praia com a pendente suave, a gente tem uma pequena cava e um banco, certo? E aí aqui é a vista em planta, não existe variabilidade longshore, nem no banco, nem na praia, e a gente tem a cava e o banco. Um estágio simples, né? E quando a gente passa a ter menor energia de onda, né? Estamos saindo a nossa tempestade está passando, a gente começa a migrar para os estágios intermediários, que é o início que são aqueles estágios que vão acontecer enquanto a praia começar a ficar um pouquinho mais agressiva, tá? Então, esses estágios, eles somam elementos tanto dissipativos quanto refletivos, né? Então, o primeiro estágio que a gente tem depois do dissipativo é o banco e cava longitudinal, tá? O Longshore Bar and Throw. É o primeiro estágio, quando acontece a diminuição da altura de onda. O que acontece? O banco,
a gente começa a ter aquele transporte de sedimento, aqui a vista em plano, aqui a vista em perfil, né? De offshore agora para onshore. Então, o banco, ele dá uma empinadinha, ele começa a ficar mais altinho, tá? E a face da praia também fica um pouquinho mais íngreme, começa a depositar sedimento aqui na face da praia. Então, aquela cava que era bem rasa antes, agora ela fica um pouco mais profunda, certo? Pode começar a ter alguma coisa de variação na linha de costa, de cúspides e tudo mais. E por conta dessa pequena variação, pode ter a formação de corrente de retorno, mas não é a coisa mais importante, mais clássica, tá? A gente tem a face da praia um pouquinho mais íngreme, né? Mas o banco bem refletivo, bastante dissipação de onda ainda na zona de surf. Aqui a gente tem um exemplo, ó. É um banco, um exemplo do short. Uma cava bem profunda e aí a face da praia já um pouquinho mais íngreme. Aí aqui de novo, um esquema daqueles, o banco ele começa a migrar em direção à costa e a face da praia também ganha sedimento, fica um pouco mais íngreme e a gente tem o desenvolvimento de uma grande cava. Pode começar a ter alguma ritmicidade no banco, mas não é também a coisa mais importante desse estágio. Aqui sim, quando a gente avança para o próximo estágio, que a gente tem o estágio de banco e praia rítmicos. Que aí, tanto o banco ganha bastante tridimensionalidade, ele fica bem rítmico. A face da praia também fica bastante rítmica, tá? E a cava é bem profunda entre os dois, certo? A gente tem tanto o banco quanto o banco bem rítmico, a cava profunda e a praia bem rítmica. Onde a gente tem essas baías, essas partes por conta das ritmicidades, a gente tem os megacúspides e as baías, né? Nas baías pode ter a formação de rip currents por conta dessas ritmicidades aqui. Essas ondulações ou horns a gente chama também de megacúspides. Megacúspide e embaiamento. Porque eles são maiores do que os cúspides mesmo. Os cúspides têm um comprimento de onda menor, tá? Então, olha só. Banco e praia rítmicos, a gente tem a formação dos megacúspides, das baías, e a gente tem correntes de retorno fracas nessas baías, tá? Porque a gente tem como a gente tem essas variações longitudinais ao longo da costa, a gente tem a convergência de correntes de correntes longitudinais, né? Dos megacúspides para as baías, e aí nas baías converge a corrente longitudinal e forma as rip currents, certo? As baías, elas tendem a ser mais íngremes, até a face da praia mais íngreme, ter características mais refletivas do que a parte dos megacúspides, tá? Então, elas são mais refletivas. Nos megacúspides, elas são mais dissipativas. Tá? Então, a gente tem essa característica. A gente tem o banco muito rítmico e a praia também muito rítmica. Então, aqui onde a gente tem os cúspides, e a gente costuma ter essa relação. Onde tem a parte a parte mais rasa do banco, ela tende a coincidir com a parte mais rasa, a parte que avança da praia também. E aí nas baías, onde a gente tem as rips, o banco acaba ficando atrasado, né? A gente tem um fluxo nessa direção aqui. E aí o banco fica mais profundo. Então, banco bem mais raso, banco mais profundo. Banco bem mais raso, banco mais profundo. Certo? E aí aqui, por conta de ser o banco muito mais raso, a gente tem mais quebra de onda por aqui. E aí a gente vai ter essa variação de setup nesse sentido, que vai gerar as correntes longitudinais, que vai gerar as correntes de retorno. Certo? Então, banco e praia rítmicos. Aqui dá para ver bem direitinho, ó. Aqui dá até para ver o canal de uma corrente de retorno. Então, a baía, o banco mais perto da costa, a baía, corrente longitudinal,
banco perto da costa. Então, banco e praia rítmicos. E aqui também dá para ver o banco principalmente, né, bem rítmico. E aí aqui nas baías onde a gente tem aqui. A evolução desse estágio, a gente vai para o banco e cava transversais, ou banco transversal e RIP também, a gente vai ver esse nome, tá? Então, os megacúspides da praia se soldam aquelas praias que estão avançadas dos bancos, tá? É a evolução, aquilo lá tudo se migra ainda mais em direção à costa, até que o banco, as partes mais rasas dos bancos se soldam aos megacúspides da praia. E aí formando o que a gente pode, se a gente fizer um desenho assim, como se isso fosse tudo um banco transversal à praia. E aí a parte das baías, a parte que o banco está mais profundo, seria o que a gente chama de cava transversal à praia também. Então a gente tem bancos e cavas transversais. Certo? Aí o que a gente vai ter? Vai ter uma variação lateral de setup, de quebra de onda, de setup muito grande. Então, a gente vai ter a formação de correntes longitudinais que vão convergir muito fortes e a gente vai ter a formação de rips muito intensas também aqui nessas baíazinhas, nas cavas transversais. Bom, então aqui, ó, dá para ver bem a parte do banco, a parte soldada na costa e a parte onde a gente tem a RIP, seriam as baías, banco transversal e RIP, né? O banco e cava transversal. Aí mais um esqueminha. Essa imagem aqui tá muito boa, né? Ó, o banco transversal, que tem características bem dissipativas, então a gente tem um setup maior. E a parte da cava, que a gente tem características mais refletivas, que o setup vai ser menor, então a gente vai ter aquelas correntes convergentes aqui, que vão originar as RIPs. Então, o esqueminha aqui, parte dissipativa, parte refletiva, alto setup, baixo setup, RIP. RIPs fortes, tá? RIPs bem perigosas nesse tipo de estágio. Então, a gente já tem agora já uma forma bem agressiva, aquele sedimento todo que estava lá fora, já bem mais próximo à praia, né? Aí mais uma figura mostrando bancos e cavas transversais. Né? Aqui bem bonito também, ó, o banco e a cava, o banco e a cava, o banco e a cava. Dá pra ver até os canais das RIPs nesse aqui, ó. A imagem aqui tá top. Olha só. Os canais das RIPs aqui também tem, ó, entre os bancos. E aí, qual que é a evolução disso? Tudo chegar ainda mais próximo da praia, né? E aí a gente chega no que a gente pode chamar de crista e canal ou terraço de maré baixa, que eu gosto mais de chamar de terraço de maré baixa, tá? Como é que fica a praia nessa situação? A face da praia tá super íngreme já, porque já tá chegando muito sedimento, a ondulação tá bem pequenininha com relação ao sedimento, tá? Então a face da praia já tá muito íngreme. O banco, ele tá praticamente soldado à praia. O banco, ó, tá colado na praia, só sobrou em alguns lugares uma pequena cavinha, tá? Uma pequena cavinha. E aí, como é que funciona? Quando a gente tem maré alta, porque a gente está falando de micromaré, mas micromaré ainda é maré, a maré não é zero, né? Então, quando a gente tem uma pequena variação de maré, 1 metro, meio metro, o que acontece? A gente tem a face da praia bem íngreme, uma praia como se fosse praticamente refletiva, tá? Quando a gente tem a maré baixa, o que acontece? A ondulação, ela chega nesse banco aqui, ó, a face da praia, esse banco, ele fica como se fosse um terraço, ele fica exposto, tá? A água chega só até aqui, esse banco aqui fica exposto e a gente fica com esse canalzinho, tá?
E aí esse banco, ele é o que a gente chama de terraço. Na maré baixa ele vira um terraço exposto, tá? E aí ele tem a declividade bem mais suave do que a face da praia mesmo, tá? Então, dá a impressão de que a praia é dissipativa aqui e tem a berma e a parte refletiva lá atrás, quando tá a maré baixa. E quando tá a maré alta, a água chega aí nessa face da praia. Vou mostrar para vocês aqui. Então, abaixo do nível quando o nível está abaixo da maré, a gente tem o terraço, que é o banco que está soldado à praia, tem características dissipativas. A face praial, ela é íngreme e refletiva, tá? E a gente ainda pode ter alguns resquícios de correntes de retorno pequenininhas e bem rasas, certo? Então, aqui, ó, nível alto, a praia dá a impressão de ser refletiva. Nível baixo, a gente tem o terraço dissipativo. E a gente pode ter esses canaizinhos, que são os resquícios daquela cava que tinha antes entre o banco e a praia. Certo? Aqui dá para ver bem, olha só. A gente ainda tem uma ripzinha, o banco totalmente soldado à praia. Aí a gente tem uma partezinha mais profunda que acumula água aqui na maré baixa, ó, que é o runnel, o canal, tá? Então, a gente tem o terraço, o canal e depois a face da praia bem refletiva, bem íngreme, certo? E, por fim, a evolução disso ainda para um estágio ainda mais agressivo, ou seja, esse banco ainda mais colado na face da praia, ele já fazendo parte da face da praia. Então, todo aquele sedimento já foi integrado à face da praia. Não existe mais banco submerso. Não existe mais zona de surf desenvolvida. O sedimento ele está todo agora já na parte subaérea. Então, a gente tem uma face da praia muito íngreme, com uma berma muito bem desenvolvida e não tem mais feição de banco na parte subaquosa. Para chegar nesse estágio, a gente tem normalmente um sedimento grosso, areia média ou grossa, tá? E o ômega, ó, menor do que 1. Então, o estoque de sedimentos está todo subaéreo e a gente não tem zona de surf, tá? A energia, ela é muito da energia refletida na face da praia, igual a gente já viu, o que gera ondas marginais, o que faz com que a gente possa ter presença de cúspides e de feições tridimensionais na praia. Muito pouca energia de onda, né? E a dissipação de energia dá para aquela quebra surging, tá? Ou collapsing na face da praia. Como não tem zona de surf, tudo que for dissipado de energia vai ser dissipado na face da praia. Então, a gente tem aquela quebra de tombo, ou o surging mesmo, que é quando nem quebra, né? E aí a gente tem aqui, é uma quebra bem perigosa, assim, para banhistas e tal, é bem ruim, porque é muita a energia toda, tudo que for dissipado vai ser dissipado num ponto só, numa linha bem estreita, não tem uma zona de dissipação de energia, tá? É tudo dissipado na face da praia. Então é bem ruim de tomar banho nesse tipo de situação, aquelas praias de tombo que a gente chama, tá? Que é o estágio refletivo que não tem zona de surf nenhuma. E mais uma vez, ó, você vê a espuminha toda só na face da praia. A gente tem as tridimensionalidades aqui na face da praia, associadas muitas vezes às ondas marginais, né? E aquela dissipação única na face da praia. Ou surging, que nem quebra, ou collapsing, né? Que é o de tombo. Certo, pessoal? Então, só para a gente dar uma resumida aqui nos conceitos. Quando pra gente ir, ó, do extremo erosivo, que é o dissipativo, até o extremo acressivo, que é o refletivo, a gente passa pelos estágios intermediários, né? Que ele começa pelo banco e cava longitudinal, que é um intermediário mais próximo do dissipativo. Depois a gente vai acrescendo e vai indo para o banco e praia rítmico, banco e cava longitudinal, terraço de maré baixa, até chegar no estágio refletivo. Para acontecer essa alteração, o que tem que acontecer? A gente pode ter a diminuição da altura de onda, a gente pode ter o aumento do período, que é saindo de uma tempestade, altura de onda grande e período pequeno, para indo para a situação de bom tempo, ou seja, altura pequena e período grande, que vai ser o que vai fazer com que
o sedimento seja transportado em direção à costa e não seja transportado em direção ao mar, como aqui, tá? Ou, né, se a gente manter as condições hidrodinâmicas iguais, um aumento do tamanho de grão, porque os grãos menorzinhos, eles vão mais facilmente ser erodidos da praia do que os grãos maiores. Então, grãos maiores tendem a fazer com que a praia fique mais acressiva. Grãos menores fazem com que a praia seja mais dissipativa, tá? E mais só algumas coisinhas. O estágio da praia, o estado da praia, ele pode variar lateralmente, tá? Principalmente se a gente tiver variação do tamanho de grão lateralmente, para uma mesma energia de onda, a gente vai ter variação de estágio praial. E a gente pode ter também variação na energia de ondas por conta de refração e todas as transformações que a gente sabe que podem ter na zona de surf e na antepraia, tá? Então, a gente pode ter, e é muito comum, inclusive, ter variação de estágio praial ao longo de uma praia, tá? Aí eu já falei, praias de sedimento fino tendem a ser mais dissipativas, praias de sedimento grosso tendem a ser mais refletivas, não necessariamente nos extremos, mas elas tendem a ser mais, tá? Os estágios relacionados aos estágios dissipativos, eles são muito mais comuns do que os estágios acressivos, tá? Outra coisa bem importante é um estágio mais acressivo, ele leva muito mais tempo para se desenvolver do que um estágio dissipativo, tá? Porque o que acontece? A gente está à praia numa situação, e aí vem uma energia grande de uma tempestade. Aquela grande energia vai transportar o sedimento da face da praia, formar banco, linearizar, tudo com uma velocidade muito grande. Com a diminuição da energia de onda, aquela praia vai tender, aquele sedimento vai começar a ser transportado em direção à costa, mas agora com muito menos energia, uma velocidade muito menor. E vai demorar muito mais para aquele ambiente entrar em equilíbrio de novo com essa nova condição hidrodinâmica. É muito difícil a gente ver uma praia totalmente em equilíbrio com a condição hidrodinâmica, porque é muito difícil a gente ver a condição hidrodinâmica estática. Então, a praia está sempre correndo atrás, porque se a ondulação ficar igual por vários dias, sim, a praia vai ficar em equilíbrio com aquela situação. Mas é muito pouco comum a praia ficar a ondulação ficar exatamente igual por muito tempo. Então, o que é mais comum é a praia estar sempre mudando, tentando entrar em equilíbrio com aquela situação atual, tá? E aí é muito importante também saber que, por conta disso, sempre o estágio anterior vai sempre ser muito importante para o próximo estágio que a praia vai entrar. Principalmente se a gente estiver falando de uma situação de acreção, da praia indo de uma situação mais erosiva para uma situação acressiva, ou seja, uma situação de diminuição de energia. Quando a gente tem um aumento de energia, é muito comum a gente ver a praia pular estágios e ir ao extremo erosivo logo de cara, sem passar por todos os estágios para chegar no extremo erosivo, passar pelos intermediários. Agora, no outro sentido, não. Do mais erosivo, a praia vai passando gradativamente pelos estágios intermediários até chegar no máximo acressivo. Certo? Então, a gente vai conversar ainda mais sobre isso, falando de mais bancos, falando de outras coisas, mas falando da evolução também um pouquinho mais. Mas gostaria que o que a gente falou aqui ficasse já claro para vocês. Qualquer dúvida, postem lá no fórum, tá? Não guardem. Fiquem bem e até a próxima.